onde nós vamos falar sobre a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. E eu já começo de cara aqui colocando um termo conhecido como PAN. PAN, que vem de Personal Area Network, que significa aí, traduzindo para o português, uma rede pessoal. E quando é que a gente diz que uma rede é PAN, que uma rede é pessoal? Observa comigo, pessoal. Esse tipo de rede, ela possibilita a comunicação entre os dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário. Isso significa dizer que se eu tiver, por exemplo, o meu laptop conectado ao meu smartphone, conectado ao meu tablet, como esses três dispositivos aí são de uso pessoal aqui do usuário Rodrigo, se eu conectar esses três dispositivos e criar uma rede de computadores para trocar dados entre eles, isso é uma PAN, isso é uma rede pessoal, porque está conectando dispositivos que pertencem a um único usuário. Portanto, eu montei a minha rede pessoal para trocar dados entre os meus dispositivos, né? Existe também uma variação, pessoal, que a gente chama de WPAN. WPAN é o termo mais específico nesse caso, porque aí nós vamos dizer que a WPAN é uma rede pessoal sem fio. Esse W no começo significa wireless, que é sem fio. Então, uma WPAN é uma rede pessoal sem fio. Por exemplo, imagina que eu conecto o meu laptop, o meu smartphone e o meu tablet, esses três dispositivos de uso pessoal, usando uma conexão Bluetooth. E a conexão Bluetooth é uma conexão sem fio. Portanto, eu estou montando aí uma WPAN, uma rede pessoal com o padrão Bluetooth de conexão sem fio. Por isso, WPAN, Wireless PAN, né? Perfeito, pessoal. Existe também um outro passo além desse que nós vamos chamar aqui de LAN. O termo LAN significa a rede local, vem de Local Area Network. E quando a rede é local? Quando já é uma rede de computadores restrita a um local geograficamente específico. Por exemplo, restrita a uma casa, a uma sala, a um escritório, no máximo a um prédio, certo? Então está restrito naquele local e, claro, atendendo diversos usuários nesse caso, né? Porque a PAN é de um único usuário. A LAN já é uma rede para diversos usuários, mas que está restrita a um local geográfico muito específico. É aquela rede que está naquela casa, naquele escritório, naquela sala, naquele prédio, né? Então deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui, ó. Isso é uma LAN, é uma rede local. Imagina que eu montei no meu escritório aqui, montei um servidor e vários computadores com diversos usuários trabalhando com seus computadores e com esse servidor. É uma rede de computador que eu montei aqui na minha empresa. Só que essa é chamada de LAN, é uma rede local, porque ela está restrita a uma casa, uma sala, um escritório, ou como eu disse, no máximo a abrangência aí de um prédio é o limite máximo que a gente tem para LAN, para rede local. Pessoal, assim como aconteceu no caso da PAN, que eu disse que tinha a rede pessoal sem fio, que era a WPAN, aqui também acontece a mesma coisa. Assim como tem a LAN, também temos a WLAN, que é a rede local sem fio. Lembrando que esse W vem de wireless, que significa sem fio. Então, uma WLAN é uma rede local sem fio. Ali, por exemplo, eu estou conectando através dessa conexão Wi-Fi, desse meu roteador Wi-Fi, diversos computadores aqui dentro dessa casa, no segundo, terceiro, no primeiro e no terceiro andar, certo? Bem, eu usei o padrão Wi-Fi para criar uma rede, só que essa rede é uma rede sem fio, mas que está em um local geograficamente restrito a essa casa. Por isso essa é uma WLAN, porque além de ser LAN, que é rede local, não usa fio, então é uma wireless LAN, uma rede local sem fio. Perfeito, pessoal. Temos, além disso, se ultrapassar essa abrangência local e passar, por exemplo, a conectar computadores em diferentes bairros da cidade ou até bairros diferentes de cidade que pertencem à mesma região metropolitana, aí nós vamos chamar de MAN, a Metropolitan Area Network, ou também conhecida como rede metropolitana. E é justamente a ideia de quanto a abrangência está dentro da área, dentro da região metropolitana, então dentro da área metropolitana de uma determinada região. Então imagina uma empresa que tem aí computadores conectados em bairros diferentes daquela mesma cidade, ou em bairros diferentes de cidades que pertencem à mesma região metropolitana. Quer dizer, a gente está montando aí uma MAN, uma rede metropolitana. Por exemplo, aí no desenho, na ilustração, né? Imagina
que a empresa tem a matriz nesse prédio aqui do meio, e tem uma filial nesse outro prédio, e uma outra filial nesse prédio mais distante. Aí nós estamos montando uma rede metropolitana, porque conecta computadores não só em um prédio, agora sim em diversos locais diferentes, mas que pertencem à mesma região metropolitana, por isso chamamos de MAN. E assim como eu citei lá, pessoal, que tinha a WPAN, que era sem fio, a WLAN, que era sem fio, também temos sim a WMAN, quer dizer, a rede metropolitana sem fio, a Wireless MAN, que é a ideia de quando nós conectamos computadores em diferentes bairros da mesma região metropolitana, mas agora sem fio, usando, por exemplo, antenas de conexão aqui. Perfeito, pessoal. Já sabemos que existe também a WMAN, então vamos evoluir para o próximo passo, que é quando me perguntam, professor, e se ultrapassar a abrangência metropolitana, se agora passar a conectar computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, ou em diferentes estados, países e até continentes? Bem, pessoal, daí nós vamos ter uma WAN. WAN, que é uma rede de longo alcance ou uma rede de longa distância, uma Wide Area Network. E é bem a ideia da rede com abrangência geográfica para longas distâncias, como, por exemplo, conectando computadores em cidades, estados, países e até continentes diferentes. Nós vamos chamar de WAN a rede de longo alcance, a rede de longa distância. Aqui eu mostro, por exemplo, computadores conectados entre si em diferentes regiões e em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana. Portanto, aí eu estou mostrando conexão de WAN, de rede de longo alcance e de rede de longa distância. Aliás, o maior exemplo de rede WAN que nós temos, pessoal, é a própria internet. Se eu pegar a internet por abrangência geográfica, eu vou dizer que a internet por abrangência geográfica é uma rede WAN, porque a internet tem computadores conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Portanto, a internet por abrangência geográfica é sim uma rede de longo alcance, é uma rede de longa distância, portanto é uma WAN. Perfeito, pessoal. Agora vamos conhecer uma rede bem específica para armazenamento de dados que nós conhecemos como SAN. SAN, que vem de Storage Area Network, ou traduzindo para o português, uma área de rede para armazenamento de dados. Imagina que lá na minha empresa eu tenho ali a rede local, a LAN da minha empresa, tá ali a LAN, a rede local. Eu tenho um servidor de aplicação, que é onde fica armazenada as aplicações que vão rodar aqui nessa minha rede local. E cada vez que um desses computadores da minha LAN, da rede local, pede para salvar um arquivo ou abrir um arquivo, essa informação vai para o servidor de aplicação, e o servidor de aplicação, em vez de salvar o arquivo individualmente em cada computador, ele salva esse arquivo lá nesta área de rede para armazenamento, conhecida como Storage Area Network, da sigla SAN. Então é assim que funciona muitas vezes no meio corporativo, onde as empresas costumam ter lá as suas redes locais, mas elas costumam ter também suas áreas de rede para armazenamento específicas para isso, que a gente conhece como SAN. Assim, pessoal, nós pegamos diversas siglas importantes aqui no nosso estudo, então agora nós vamos em busca de questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira questão que diz: rede geograficamente distribuída que abrange uma grande área geográfica, como um país ou continente, é denominada, olha só que interessante, letra A, MAN, letra B, WAN, letra C, LAN e a letra D, PAN. E aí, pessoal, quando ele diz que abrange uma grande área geográfica e ainda confirma dizendo como um país ou continente, aí nós estamos falando de uma rede de longo alcance. Uma Wide Area Network, da sigla WAN, que nós temos ali na letra B de Brasil, que então é o gabarito desta questão. Não era MAN, MAN é metropolitana, LAN é rede local e PAN é rede pessoal. Aqui ficamos com B de Brasil de fato na questão. Vamos lá para mais questões desse assunto, acompanha comigo a leitura. Essa diz assim: a internet está diretamente relacionada com o conceito de, e aí vem uma lacuna ali. Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna. Letra A, WAN, letra B, LAN, letra C, PAN, letra D, MAN e a letra E, SAN. E aí, pessoal,
qual dessas é a correta quando a gente pensa em classificar a própria internet por abrangência geográfica. Lembra o que eu disse? A internet tem computadores conectados em diferentes regiões do mundo inteiro. Portanto, a internet é uma rede de longa distância, é uma rede de longo alcance, é uma Wide Area Network, é uma WAN, que nós temos ali na letra A de América. Alguém vai me dizer, professor, mas internet não é uma LAN, porque eu vou lá na LAN House para me conectar na internet? Observa que interessante, as LANs, as redes locais, podem ou não se conectar na internet. Por isso que muitas vezes o pessoal diz assim, eu fui lá na LAN House. Por quê? Porque foi naquela rede local para se conectar a uma rede de longo alcance. Foi na LAN para se conectar na WAN. É basicamente isso. Mas LAN não é a internet. LAN é só uma rede local. WAN sim é a internet. A internet é uma WAN, uma rede de longa distância. PAN é uma rede pessoal. MAN é uma rede metropolitana. E SAN, Storage Area Network, é uma rede de armazenamento de dados. Uma área de rede para armazenamento de dados. Aqui a letra A de América nessa questão. Vamos lá para mais questões. Acompanha comigo a próxima. Alguns termos relacionados com redes de computadores estão disponibilizados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados disponibilizados na coluna 2. E aí vem a coluna 1 dizendo 1 PAN, 2 MAN, 3 WAN, 4 LAN. E ali vem a coluna 2 dizendo redes de tamanho muito reduzido, redes utilizadas em salas e pisos de um prédio, redes que abrangem uma cidade inteira e redes que interligam cidades, países e continentes. E ele pede a sequência correta é. Então vamos lá, pessoal, preenchendo cada um deles. Quando a gente pega a primeira lacuna aqui que diz redes de tamanho muito reduzido, qual dessas, pessoal, tem o menor tamanho? PAN, MAN, WAN ou LAN? Sem dúvida nenhuma, PAN que nós temos ali no item 1, porque a PAN é uma rede pessoal, é a menor das redes que nós temos, aquela que tem o tamanho mais reduzido. Essa é a PAN, Personal Area Network ou rede pessoal. Depois, redes utilizadas em salas e pisos de um prédio, pessoal. Aí nós temos uma LAN, número 4 ali, ó. LAN, que é a rede local, claro, porque se está no máximo no espaço de um prédio, nós conhecemos como LAN, conhecemos como a rede local. Depois, redes que abrangem uma cidade inteira. Bem, se abrange uma cidade inteira é porque é uma rede metropolitana. Aqui vamos marcar 2 de MAN, a rede metropolitana que tem abrangência dentro daquela região metropolitana. E por último, só sobrou a que diz redes que interligam cidades, países e continentes. Aí é a WAN, a rede de longo alcance, a rede de longa distância. Marcamos aqui o número 3. Assim, a sequência correta para essa questão ficou 1, 4, 2 e 3. 1, 4, 2 e 3 encontramos na letra D de Dinamarca, como de fato aqui o gabarito e a resposta desta questão. Beleza, pessoal, tem mais questões vindo por aí? Vamos à leitura desta próxima, que diz assim: as principais características da rede LAN são a capacidade de atingir longas distâncias e ser uma rede predominantemente pública. Será que está certo ou está errado, pessoal, para LAN? Está errado, porque LAN não é rede de longa distância. LAN é rede local. Casa, sala, escritório, no máximo um prédio. Portanto, uma LAN, uma rede local, não foi feita para atingir longas distâncias. E a LAN não é predominantemente pública. A LAN é predominantemente uma rede local privada, porque as empresas é que possuem as suas LANs, as suas redes locais, as empresas, as organizações e as instituições. Então, marcamos como errado aqui a questão. Beleza, pessoal, tem mais questão surgindo aí na tela. Vamos à leitura dela, que diz assim, ó, comigo ali. Julgue o próximo item a respeito de redes de computadores e de cloud computing. Cloud computing é a computação em nuvem. PAN, Personal Area Network, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Certo ou errado, pessoal, quando ele diz que PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitação física ou por definições de segurança? Será que essa é a razão da PAN? Errado. Por que uma rede vai se chamar PAN, pessoal? Por que ela vai se chamar rede pessoal? Porque ela conecta dispositivos que pertencem a um determinado usuário. E ponto.
se conecta a dispositivos que pertencem não a diversos usuários, que pertencem a um determinado usuário, pronto, já é uma PAN, já é uma rede pessoal. Em nenhum momento ele citou isso, ele falou redes de computadores destinadas a ambiente com acesso restrito. Bem, todas as redes a gente pode fazer acesso restrito, dá para fazer acesso restrito em PAN, em LAN, em MAN, em WAN, todas elas aceitam acesso restrito, né? Limitações físicas, todas elas têm, fora a WAN, que é rede de longo alcance, a LAN, a PAN e a MAN têm limitações físicas. A MAN é a região metropolitana, a PAN é a rede pessoal, a LAN é a rede local, cada um tem as suas limitações. Então marcamos como errado aqui, para ser PAN tem que ser rede pessoal, conectar dispositivos de um determinado usuário. Vamos para a próxima questão? Vem comigo e acompanha. Julgue os itens subsequentes relativos a redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, e WAN, Wide Area Network. Pessoal, a gente pode classificar as redes por abrangência nesses três termos, LAN, MAN e WAN? Sim, podemos, certíssimo. Nós podemos classificar por abrangência LAN, MAN, WAN. Alguém diz, professor, mas faltou aí dizer, por exemplo, PAN. Não, ele não está dizendo que são somente essas. Ele está dizendo que as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência? Pode. E podem ser classificadas em sua abrangência como LAN? Podem. Como MAN? Podem. Como WAN? Pode. Quer dizer, pode. Ele não está dizendo somente essas, então marcamos como certo aqui, sem dúvida nenhuma, essa questão. Vamos lá para mais questões. Vem comigo e acompanha a leitura. Atente às seguintes afirmações sobre redes de computadores. 1. LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada como uma loja. 2. MAN são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade. 3. WAN consegue abranger uma grande área geográfica como um país. Está correto o que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas, letra B, 1 e 3 apenas, letra C, 2 e 3 apenas, e a letra D, 1, 2 e 3. E aí, pessoal, vamos descobrir a resposta vendo cada uma das alternativas? LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada, como, por exemplo, uma loja. Perfeito, né? Mas são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade, claro, uma rede metropolitana. WAN consegue abranger uma grande área geográfica como um país? Ótimo! Pessoal, ele descreveu aqui com precisão cada um dos três, porque de fato, LAN é uma rede local, que pode ser uma loja, como ele bem deu no exemplo. MAN é uma rede que abrange grande espaço como uma cidade. Professor, mas grande espaço eu achei que era muito maior. Não, ele falou grande espaço como uma cidade. Então, como ele deu um exemplo de uma cidade, ficou no âmbito de uma cidade, no âmbito de uma região metropolitana, então é MAN. E aí o WAN, o que ele disse? Abrange uma grande área geográfica como um país. Bem, uma coisa é falar como uma cidade, uma loja, rede local. Uma cidade, rede metropolitana, um país, rede de longo alcance é WAN. Por isso que os três itens aí estão corretíssimos e, aliás, bem interessante aí a leitura desta questão na avaliação dessas redes de computadores. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo. Uma rede de computadores consiste em máquinas interligadas compartilhando recursos e informações entre si, principalmente em locais como escritórios. A necessidade de se conectar com outros módulos deu origem a outros tipos de estruturas de redes, como LAN, MAN, WAN, WLAN e PAN. Quando uma empresa deseja conectar as máquinas de seus escritórios, que estão em uma mesma cidade, constitui uma estrutura de rede. Letra A, WAN, letra B, MAN, letra C, WLAN e a letra D, PAN. E aí, pessoal, quando ele cita especificamente a ideia de pegar essa tal empresa, que tem vários escritórios, como ele bem disse ali, então conectar as máquinas de seus escritórios no plural, quer dizer, tem diversos escritórios, que estão em uma mesma cidade. Bem, pessoal, vários escritórios espalhados na mesma cidade, nós temos uma rede metropolitana, porque a abrangência agora é daquela cidade, então a nossa Metropolitan Area Network, letra B de Brasil aí, o gabarito MAN. Perfeito!